alunos, tudo bom? Olá, estudante. Pois é, leitura de imagens é o que a gente estava estudando aí, né? Então, a gente vai fazer uma revisão bem legal sobre esse negócio você olhar para uma imagem e conseguir fazer uma análise dela, interpretar, falar coisas. E também você, como estudante, você tem que correr atrás, né, dos fundamentos. Você tem que estar, né, aparelhado aí, né? Mas tudo isso aí tem um roteiro que a gente deve seguir e a gente vai ver novamente isso agora nessa revisão. Vamos lá? Uma revisão de conteúdos, né? Olha aqui, ó. Você tem imagem na pintura, tem imagem na fotografia, tem imagem na publicidade, né? E em todas essas situações aí, você precisa fazer precisa ter o seu entendimento, você precisa fazer a sua leitura, a sua interpretação, certo? Então, existe um roteiro, deixa eu voltar aqui para me destacar só uma coisa. Você tem aqui a Bapuru, né? Tem aqui essas crianças aqui, ó, essas pessoas aqui bem destacadas, e tem uma imagem aqui mais, vamos dizer assim, mais publicitária, né? Que chama atenção para alguma coisa que vai ser vendida, está sendo destacada por isso aí. Não vou adiantar muitas coisas para a gente começar o entendimento, relembrar aqui, né, o entendimento sobre essa coisa da leitura de imagens, tá? Essa palavrinha aqui tem um significado de uma grande profundidade, né? O que é ler, né? Deixa eu fazer um comentáriozinho aqui para vocês. O que representa ler? O que é? Quando você lê, você entende, seja lá o que você esteja olhando, né? O seu cérebro decodifica. Aquilo ali está tudo, as letras são códigos, as imagens são códigos, as cores são códigos, e o seu cérebro, ele reinterpreta tudo aquilo. E aí você passa a entender. É assim que acontece. Então, temos aqui um roteiro que um certo pesquisador ele chegou a sintetizar para a gente, e através desse roteiro você vai ser capaz de melhorar o seu entendimento na leitura de imagens, na interpretação de imagens. Voltamos lá. Olha só, o pesquisador norte-americano Robert William Ott, Caba da Peste, lá do Alto Sertão, ele, lá na Penn State University, daqui a pouco tem aula de inglês, aqui, né? Sei lá. Então, o Robert William Ott, na Penn State University, ele criou um roteiro para treinar o olhar sobre as obras de artes. Então, estudante, isso aqui, daqui para frente, você não sabia disso, era uma coisa. Agora que você está sabendo, é outro babado, fortíssimo. Você vai ter que sempre estar dentro dessas fases aqui, ó. Primeiro de tudo, você tem que descrever, eu estou vendo isso, estou vendo uns mané ali e tal e tudo mais. E depois disso, você tem também que observar mais para descobrir mais detalhes. Ou então, você começa a ficar só olhando e depois dizendo o que você está vendo. Eu estou vendo ali uma pessoa ali com cara de mamão, né? Estou vendo ali. Você vai dizer que você está vendo, tá? Então, descrever é dizer o que você está vendo. Observar é você ficar de olho lá, vendo tudo, não deixa passar nada, tá bom? Aí, depois que você faz isso aí você vai começar a analisar. Analisar é comparar. Olha, isso aqui, estou vendo que a cara dele é um pouco redonda. Do que eu me lembro? De uma laranja, parece que ele tem uma cara de laranja. E assim vai. Estou dando só um exemplo. Você pode até analisar de uma maneira pior, tá bom?
Aí, depois disso aqui, aí, então, você vai fazendo a leitura formal. Você vai ver os detalhes técnicos. E aí, quando você chega nessa fase aí dessa ruma de detalhes, o que vai acontecer? Aí você vai interpretar. Bom, já que eu vi isso, esse cara tem uma cara de mamão, um rosto arredondado, parece, né? Eu interpreto aqui que ele é um alienígena, é um ser de outros planetas, não é isso? Então, aí depois disso aí, para provar que você está falando, né? Você vai fundamentar, você pesquisa muitas coisas sobre os alienígenas, a NASA, o que a NASA diz sobre os alienígenas. Aí você vai e diz, olha, conforme a NASA diz, essa pessoa é assim, 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 por causa disso. Aí contextualiza. O que é isso aqui? Isso aqui é quando você dá a ideia de espaço, de onde está essa pessoa, quando você dá a ideia do que está acontecendo naquele espaço geográfico, naquele local, qual é aquela sociedade, tudo isso aí é o que você deve fazer para começar a ler imagens, tá? Olha quanta coisa importante você precisa fazer, tá? Então, nós vamos ver, aos poucos, como fazer isso aí, tá? Seguindo aqui, ó, você tem que ler a fotografia, é uma outra nuance, é uma outra maneira, tá? Existem 3 níveis. Tem os sentimentos produzidos pela fotografia, tem a questão de ver a foto, identificar seu motivo e aquilo que foi fotografado, e aí tem também a diferença entre ver fotos e ler fotos. Ler uma foto é lançar um olhar atento àquilo que a constitui como linguagem visual. Trata-se de buscar a unidade melódica de suas luzes, linhas e direções, suas escalas, volumes, eixos e sombras. Bom, você vai ver tudo, não é isso? Não pode deixar passar nada. E aqui, no caso de imagens publicitárias, existe um roteiro também, né? Você vai olhar sobre 3 pontos de vista. Quais são as qualidades visuais, né? Quais são os índices internos e externos e as convenções culturais, tá bom? Então, aqui a gente fechou com a nossa revisão. Rapidinho a gente volta para a gente fazer a nossa atividade de aula, as nossas atividades. Vamos lá? Oba, oba, oba. Vamos rapidão para as nossas atividades, que tem muita coisa aí, que é muita leitura, e eu sempre digo para você que cada questão deve ser lida de uma maneira assim, muito cuidadosa, certo? Então, na questão 1, olha o que pede. Analise a obra a seguir, né? Então, o que você vai fazer? Você vai identificar o documento, a natureza, a ilustração, a pintura, no tempo, a situação do tempo, quando e onde foi produzida, quem é o autor, o título, o tema, tá vendo aqui? Aí o contexto histórico da produção, o que estava acontecendo quando esse quadro foi pintado, ou por que ele foi pintado, né? Aí você também vai discriminar os elementos, as figuras, né, que estão lá, e vai finalmente dar o seu parecer, vai interpretar. Então, diante disso aí, observe direitinho aí, tá? Tem cores aí importantes, tem várias situações aí que são analisadas. Esse quadro é muito complexo, é altamente rico, né? A pintura acima, aquela que a gente está vendo, é de 1830, do pintor Eugène Delacroix, e se chama A Liberdade Guiando o Povo. Essa obra é muito popular devido à sua representatividade relacionada à Revolução Francesa e aos ideais liberdade, igualdade
e fraternidade, né? Liberté, igualité, fraternité, os quais serviram de exemplo para muitas revoluções brasileiras, inclusive. Opa! É possível ver uma mulher com a bandeira da França direcionada aos outros atrás dela, liderando, né? Na intenção de chamá-los. E todos estão passando por cima de um cenário de guerra, com pessoas caindo ao redor. Essa atenção aos detalhes da imagem é suficiente para responder algumas questões de prova. Então, veja aí a liderança da mulher, as pessoas com a bandeira da França, né? Você vê as cores da bandeira. Então, com tudo isso aí, você vai começar a colocar os seus pensamentos aí, né? Então, o que você vai fazer aí é fazer a sua análise, né? Sua questão aqui. Aqui na questão 2, você vai observar a obra Operários, de Tarsila do Amaral, e você está vendo aí, né, várias pessoas de várias nacionalidades. E o que acontece? O que ele chamou a atenção nesta obra de arte? Operários é um quadro pintado em 1833 por Tarsila do Amaral, que representa o processo de industrialização do estado de São Paulo. E o imenso número e a variedade étnica das pessoas vindas de todas as partes do Brasil para trabalhar nas fábricas que começavam a surgir no país no início do século XX, tendo seu pico na década de 1930, principalmente nas metrópoles, impulsionando o capitalismo e a imigração. Então, vamos ver aqui. Olha, gente, essas duas primeiras questões aí, você vai responder, são assim, discursivas, né? Você vai responder com a sua opinião, tá bom? Na primeira lá você vai fazer a sua análise do quadro, e na segunda aqui, o que você vai fazer? Você vai dizer, diante de todas essas informações aqui, você vai dizer o que lhe chamou a atenção nessa obra de arte, né? Então, vamos seguir aqui. Na questão de número 3, você tem o seguinte: a imagem acima do aclamado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado mostra que as fotografias, da mesma forma que os textos, podem ser lidas e interpretadas. A opção de colocar no primeiro plano figuras humanas provoca no espectador uma atitude de... Pronto. Agora você vai aqui ter que optar por uma dessas aqui, né? Você tem assim, o questionamento sobre a hostilidade na natureza, a admiração pela beleza do cenário, a surpresa pelo jogo de luz e sombra, a mobilização para combater as injustiças sociais e a reflexão sobre o desamparo e a fragilidade. Então, nós aqui refletimos que a intenção, né, do Sebastião Salgado, né, demonstrar, através desse quadro, esse apelo, né, que vai levar o espectador a se mobilizar, a ficar indignado com o sofrimento, com o isolamento daquelas pessoas que estão ali, né, e vai, então, se mobilizar para combater, vai ter um sentimento de mobilização para combater as injustiças sociais, né? Quando ele coloca aquelas pessoas ali, né, desfavorecidas
em primeiro plano. Em primeiro plano é o primeiro destaque, é a figura que aparece mais, né? Então, quando ele faz isso aí, ele, naturalmente, dependendo da sensibilidade das pessoas, mas ele espera provocar no espectador uma atitude de mobilização para combater aquele tipo de injustiça, tá? Não é sobre a natureza, porque a natureza não está tão em primeiro plano, né? Também não é admiração pelo cenário. O que está em primeiro plano são pessoas. Então, é aí que você vai fazer o seu julgamento. Aqui na nossa questão número 4, veja só. A discussão sobre, sobre se a fotografia é arte ou não é longa e envolve uma diversidade de opiniões. Muitos não a consideram arte por ser facilmente produzida e reproduzida, mas a sua verdadeira alma está em interpretar a realidade e não apenas copiá-la. Nela, há uma série de símbolos organizados pelo artista e o receptor os interpreta e os completa com mais símbolos de seu repertório. Isso aqui, segundo a Lúcia Santaella, né? Então, minha gente, a gente acabou de ver isso na questão anterior, né? Quando a maneira como o Sebastião Salgado colocou aquela fotografia lá, né, colocando em primeiro plano aquelas pessoas ali, já dá uma interpretação, já força uma interpretação sobre a condição e a situação daquelas pessoas. Tá bom? Então, diante disso aqui, olha, surge a diferença entre ver fotos e ler fotos. Ler uma foto aí aqui a gente vai lembrar, né? Aqui na questão, você tem aqui, ó, lançar um olhar atento àquilo que constitui como linguagem visual. Buscar a unidade melódica de suas luzes, linhas e direções, suas escalas de volumes, eixos e sombras. Descrever, observar, analisar, interpretar, fundamentar, contextualizar. Deixar de olhar aquilo que constitui como linguagem para apenas procurar o que possa realçar a beleza natural em foco. Então, facilmente a gente sabe que essa número 4 aqui está fora, gente. Está fora, bebê. Né? Tem nada a ver, não. Tá? E agora, seguindo aqui, nós vamos para nossa questão discursiva, mais direta aqui, né? Então, é uma questão maior, né? Como aquela primeira e aquela segunda também foi uma questão discursiva, mas aqui você tem um discurso maior. Você pode dar uma resposta mais curta naquelas duas primeiras, mas aqui você vai ter que argumentar, né? E aqui, ó, o que é ler imagens e por que é importante ler imagens, tá? Então, você vai argumentar das suas opiniões, mas aqui eu vou mostrar para vocês aqui um padrão, uma possibilidade de resposta. Você tem que ler, significa compreender a mensagem da imagem ou o seu discurso. Você tem também que no mundo contemporâneo vivemos cercados por imagens visuais de todos os lados, das indicações de trânsito às propagandas, dos ícones do computador, à imagem de televisão e cinematográfica e aos grafites, pichações, decalques, ilustrações nos muros, enfim, a imagem parece prevalecer em nossa vida. Por isso, é tão necessário, importante e fundamental lê-las. Ok? Então, aqui nós temos ainda aqui, ó, nosso material complementar. Assista ao documentário A Arte e a Ciência da Fotografia, que você vai entender aí muita coisa que o fotógrafo faz para tornar o seu trabalho artístico, tá? E aí, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido
e leve isso para o resto da sua vida. A leitura da imagem é muito importante, porque tudo ao nosso redor é imagem. Olha que imagem linda. Tchau.